um dos mais promissores galãs da década de 50, lembrado por seu papel de Jesus Cristo na produção de Samuel Bronson, de 1961, King of Kings, Rei dos Reis, e também lembrado pelos fãs de Star Trek ao interpretar o capitão Christopher Pike, primeiro capitão da nave Enterprise. Ele foi vítima de uma sucessão de acidentes, começando com uma explosão no set de Cry Chicago, na Espanha, em 1969, que lhe rendeu graves ferimentos e que, após algumas semanas de recuperação, foi vítima de uma brincadeira de mau gosto de um ex-colega da Marinha, batendo a cabeça contra uma porta, o que agravou ainda mais os problemas sofridos durante o acidente no set, culminando com uma hemorragia cerebral, e que, por fim, se agravou ainda mais após um novo acidente doméstico em que ele bateu a cabeça no corrimão da escada de sua casa na Califórnia, o que o levou à morte aos 42 anos de idade. Estamos falando de Jeffrey Hunter. Para conhecer a sua história, me acompanhe em mais este episódio da série Escândalos de Hollywood, Sucessão de Fatalidades. Jeffrey Hunter nasceu a 25 de novembro de 1926 como Henry Herman Hank McInnes Jr. em New Orleans, Louisiana, filho de Edith Lois Burgess e Henry Herman McInnes. Passou sua infância em Milwaukee, Wisconsin. Na escola, Hank dividiu suas atividades entre os esportes, rádio e teatro escolar, trabalhando como locutor e ator. Entre 1942 e 1945, viajou fazendo teatro amador e, em 1945, se alistou na Marinha dos Estados Unidos. Como havia sido ferido em um jogo de futebol no colégio, não lutou em batalhas, trabalhando como técnico de rádio na divisão de comunicações durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, foi para a Universidade Northwestern, fazendo especialização em rádio, psicologia e inglês. Quando terminou a faculdade, Hank mudou-se para Los Angeles para fazer mestrado em rádio. Em 1950, quando atuava em uma peça universitária, foi visto por um olheiro da 20th Century Fox, que o convidou para um teste. Daryl Zanuck ficou impressionado com a beleza do rapaz e lhe ofereceu um contrato de longo prazo e mudou seu nome, batizando-o Jeffrey Hunter. A Fox testou no filme Minha Cara Metade, Call Me Mr., 1951. Logo começaram a chegar cartas sobre o ator. Hunter ganhou um papel maior em Horas Intermináveis, 14 Hours, de 1951, fazendo par romântico com Deborah Paget. Seu primeiro grande papel foi em Homens Rãs, The Frogman, 1951, contracenando com o jovem ator Robert Wagner, também em teste na Fox. Para promover ambos, o estúdio inventou uma rivalidade entre os dois que eram amigos na vida real. Além disto, faziam de tudo para esconder seu casamento com a atriz Barbara Rush, que conhecera nos testes da Fox. Em 1954, Jeffrey e Barbara estiveram no Brasil para o Festival Internacional de Cinema a convite de Jorginho Guinle. A fama de galã aumentou quando Marilyn Monroe disse que ele era um dos atores mais bonitos do cinema. Alguns pesquisadores afirmam que tal declaração foi uma jogada para promover Hunter. Pouco tempo depois estrelou seu primeiro filme, Um Grito no Pântano, 1952, com Jan Peters. Mas a falta de retorno nas bilheterias fez a Fox deixá-lo em segundo plano. Mesmo A Princesa do Nilo, de 1954, onde repetiu o par romântico com Deborah Paget, também não foi bem sucedido. A carreira do ator estava em baixa, mas foi revitalizada quando o diretor John Ford o escalou para viver Martin Pauling, o rapaz mestiço de índio
que ajuda Ethan, personagem de John Wayne, a resgatar a sobrinha vivida por Natalie Wood em Rastros de Ódio, The Searchers, 1956. O filme foi rodado nas locações no Monument Valley em Utah, região preferida de Ford para seus westerns, e se tornou um clássico dos filmes de faroeste. A atuação de Hunter recebeu grandes elogios da crítica. John Ford recomendou Jeff Hunter para o diretor Nicholas Ray, com quem já havia trabalhado, para que estrelasse o épico O Rei dos Reis, King of Kings, de 1961, sobre a vida de Jesus Cristo. Sua atuação como Cristo até hoje é considerada a mais destacada entre os demais atores que interpretaram o personagem no cinema. Ironicamente, Hunter tinha 33 anos, a idade de Cristo, ao filmar O Rei dos Reis. O filme foi um grande sucesso de bilheteria e continua sendo um dos seus papéis mais lembrados. O papel de Jesus Cristo impulsionou Hunter definitivamente para a fama mundial. Tendo participado de séries de televisão desde meados da década de 1950, Hunter assinou um contrato de 2 anos com o chefe do estúdio da Warner Bros., Jack Warner, para atuar como o advogado do Texas Temple, Leah Houston, na série da NBC Temple Houston, 1963-1964. Embora a Temple Houston tenha durado cerca de 26 semanas, ele aceitou fazer um piloto para uma série que a NBC produzia, Jornada nas Estrelas, Star Trek. Hunter interpretou o papel principal de Christopher Pike, capitão da nave USS Enterprise and the Cage, o primeiro episódio piloto, mas se recusou a trabalhar na série quando ela foi aprovada. Com o fim do sistema de contratos dos grandes estúdios e a terceirização das produções, Jeffrey Hunter e outros tantos atores que foram importantes na década de 50 se viram sem emprego e partiram para a Europa para atuar em filmes de baixo orçamento como Westerns Spaghetti. As disputas com seu gerente e o divórcio de sua segunda esposa o faliram e o levaram à bebida. Sem oportunidade nos Estados Unidos, fez filmes na Alemanha, Espanha, Itália e México, entre outros países, além de participações em programas de televisão. Em 1969, enquanto filmava na Espanha Cry Chicago, foi ferido em uma explosão no set, sofrendo lacerações com vidro quebrado, bem como queimaduras de pólvora. O ator foi levado às pressas para os Estados Unidos, mas os médicos disseram não ter encontrado nenhum ferimento grave. De volta aos Estados Unidos, foi recusado na novela General Hospital, mas foi contratado para atuar no filme Trágica Sentença, The Desperados, de 1969, que seria seu retorno ao cinema norte-americano. Antes de começar a filmar, encontrou um velho amigo dos tempos da Marinha, e este lhe deu um golpe de karatê no queixo por brincadeira. Hunter não pôde se defender a tempo, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça contra uma porta. O ferimento da explosão, até então leve, se agravou. Durante o voo de volta aos Estados Unidos junto com sua esposa, seu braço direito ficou paralisado e não conseguia falar. Ao pousar, foi levado diretamente do avião para o Valley Hospital em Los Angeles, onde se determinou que sofreu uma hemorragia cerebral. Ele se recuperou e recebeu alta após algumas semanas. Em sua casa em Van Nuys, Califórnia, continuou a reclamar de dores de cabeça e tonturas severas. Na tarde de 26 de maio de 1969, Hunter sofreu uma nova hemorragia cerebral enquanto tentava subir uma escada em sua casa em Van Nuys. Ele caiu e bateu com a cabeça em um corrimão, fraturando o crânio, sendo encontrado inconsciente por sua terceira esposa e levado ao Valley Presbyterian Hospital, onde foi submetido a uma cirurgia no cérebro. Quando o encontraram, eles não sabiam por quanto tempo ele estava inconsciente. Morreu sem ter recuperado a consciência durante uma cirurgia de reparação da fratura às 9h30 da manhã de 27 de maio de 1969. Tinha 42 anos. O funeral de Hunter foi realizado na Igreja Episcopal de São Marcos em Van Nuys, em 31 de maio.
Ele foi enterrado no Glen Haven Memorial Park, em Sylmar, Califórnia. Hunter se casou 3 vezes. O primeiro casamento foi com a atriz Barbara Rush e durou de 1950 a 1955, quando se divorciaram. Eles tiveram um filho, Christopher, nascido em 1952. Foi casado com a modelo Dust Butler, de 1957 a 1967, quando se divorciaram. Ele adotou o primeiro filho dela, Steele, e teve mais 2 filhos, Todd e Scott. Em fevereiro de 1969, 3 meses antes de sua morte, se casou com a atriz Emily McLaughlin. Hunter possui uma estrela na calçada da fama por sua contribuição como ator à indústria da televisão, localizada no número 6918 da Hollywood Boulevard. Como sempre, espero que tenham gostado de mais essa história de escândalos de Hollywood. Não deixem de dar o seu like, contribuir para o nosso canal através dos seus comentários, do seu compartilhamento com os amigos. E aqueles que ainda não o fizeram, por favor, assine o canal para nos dar apoio e para que possamos continuar aqui trazendo essas histórias para vocês. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.